Queridos irmãos da Comunidade da Paz de Campo Bom, irmãos na fé em Cristo Jesus, a reflexão do dia de hoje, ela está baseada no texto de Romanos 6, que também foi o texto do final de semana passado, no terceiro domingo após Pentecostes. E esse texto de Romanos é muito interessante porque ele, em todo o seu contexto, que já no capítulo anterior o apóstolo Paulo está falando, então, que o pecado entrou no mundo por Adão, né, o primeiro homem, o primeiro ser humano, e o pecado sai do mundo então pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, Deus homem, que habita entre nós e nos resgata com a sua morte e ressurreição, justamente com base nisso, na obra de Cristo, que Paulo vai argumentar agora como a vida dos batizados em Cristo, no Deus triuno, como a vida deles no Espírito se parece. E aí é muito interessante que para o início dessa reflexão eu trago a seguinte frase de um teólogo que diz assim: ao contrário do que muitos pensam, o batismo ele não é o fim de um conflito, mas, muito pelo contrário, ele inaugura um conflito. Isso é interessante da gente pensar porque o apóstolo Paulo justamente vai falar disso, que a partir do momento em que nós somos batizados e trazidos à fé, agora um conflito na nossa vida está inaugurado, começa agora uma luta do novo homem contra o velho homem. E aí é muito interessante que essa nova vida que nós caminhamos, e o apóstolo Paulo conecta isso com o nosso batismo, ele diz então que no batismo nós fomos sepultados com Jesus e fomos direcionados, de certa forma, para dentro da morte de Jesus, usufruindo da conquista de Cristo por nós. A fim de que, como Cristo foi ressuscitado, ele diz, através da glória do Pai, assim também que nós, em novidade de vida, caminhemos. Ele fala isso então no capítulo 6, versículo 4, e ele continua o texto, né? E aí é muito interessante que, olhando então um pouco mais adiante, lá no versículo 12, então, que é o texto selecionado desse final de semana, o texto diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça ou iniquidade, mas, pelo contrário, oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, né? Ou seja, aqueles que vêm da morte e agora vivem para a vida. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E no versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, no sentido de que o pecado agora ele não é mais o nosso Senhor, pois não estáis debaixo da lei, diz Paulo. Muito pelo contrário, estáis agora debaixo da graça de Deus. Nós, como filhos batizados, não mais vivemos como bem entendemos, não mais vivemos de acordo com a nossa vontade, não mais vivemos agora de acordo com apenas aquilo que nos dá prazer, daquilo que eu gosto e ponto. Não. Agora que nós somos batizados, nós recebemos uma nova vida, nós vivemos de acordo com a vontade que Deus tem para a sua criação. E aí o apóstolo Paulo também em outra carta, a carta aos Gálatas, ele vai falar dos frutos da carne e dos frutos do Espírito, né? E quais são os frutos do Espírito? É o perdão, é a bondade, é o domínio próprio, é o amor. Então, como na nova vida, nós vivemos de forma nova, diferente. E é interessante que essa nova vida, então, ela produz boas ações, né? O que nós também chamamos de boas obras. E aí, nas confissões luteranas, tem uma parte do texto, na Fórmula de Concórdia, que diz o seguinte: é impossível, assim, separar as obras da fé. Tão impossível como separar do fogo o queimar e iluminar, o queimado e iluminar. Ou seja, assim como o fogo ele queima e ilumina ao mesmo tempo e não tem como separar, assim aquele que tem a verdadeira fé, esse produz boas obras, não tem como separar uma coisa da outra. E como a gente vive dentro dessa tensão do velho homem e do novo homem, agora depois de batizados, depois de regenerados e revestidos dos méritos de Cristo, revestidos e recebendo o perdão dos pecados, recebendo a fé, recebendo o Espírito de Deus que nos leva a Cristo, né? Nós então sabemos que nós vivemos dentro dessa dinâmica, dessa tensão. E aí
É muito interessante que, para ilustrar isso, como é a vida do cristão diante disso, né? O apóstolo Paulo aqui, ele traz isso de forma muito profunda. Tem um livro chamado O Espírito Escultor, e lá o autor diz o seguinte, ele diz assim: na visão de Paulo, o passado e o futuro, eles ocorrem no presente. O que ele quer dizer com isso? Ou seja, na visão de Paulo, a nossa velha natureza, o passado, e a nossa nova natureza, o futuro, e que teremos de forma plena, e não teremos mais a velha natureza, não teremos mais o pecado, teremos a nova natureza de forma plena quando Jesus voltar. Essas duas, o passado e o futuro, elas ocorrem agora no presente. A partir do momento então a pessoa é trazida à fé em Cristo, que ela é batizada. E aí o autor continua: o velho homem, ele está morto, ele está afogado, mas os seus braços horríveis, eles nos alcançam do passado e os seus efeitos são sentidos agora. A nova criatura, aquela que viverá para sempre com Cristo, a promessa da ressurreição, ela nos alcança do futuro para agora, fazendo-nos vivos para Deus. Por isso que, né, nós vemos que o apóstolo Paulo ele diz que nós morremos com Cristo. E no versículo 13 ele fala para nós vivermos como aqueles que também ressuscitaram com Cristo. Então toda a nossa vida e a nossa ênfase está no que Cristo fez por nós e no que nós agora, nessa nova vida, fazemos pelo nosso próximo. Fazemos por aquele dos quais nós vivemos, dentro de casa, na sociedade. E nós vemos que, ainda mais nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, nós, como filhos de Deus, batizados, temos uma nova identidade, então nós também vivemos diferente e nós ajudamos da forma que nós pudermos os nossos irmãos na fé e todos aqueles que precisam de ajuda, né? Sabemos desses momentos de dificuldade, de desemprego, e muitas pessoas com fome, muitas pessoas com necessidade de um agasalho, e nós estamos aí no mundo para falar de Cristo ao mundo em palavras e em ações, né? Então nós vemos que pelo batismo nós temos e estamos não debaixo da lei, da condenação e da ira de Deus, mas nós estamos agora debaixo da graça de Deus para vivermos conforme a vontade de Deus para a sua criação. Deus te abençoe, Deus te console, Deus te conforte na certeza de que tu, um cristão, és batizado, és filho de Deus. E tu tens o Cristo que te consola, que te ama e que é o teu Salvador. E que Ele te dê, então, capacidade para te viver de forma diferente. Que Ele te dê força para te servir a Deus quando tu serve o teu próximo. E assim nós possamos viver melhor e consolados nesse mundo que tanto nos aflige, aguardando a volta de Cristo, onde tudo será feito novo. Um abraço.